Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus use de misericórdia para conosco e nos abençoe. Amém? Meu irmão, nós estamos orando. Eu disse a vocês que eu aprendi a orar. Um homem me ensinou a orar. A gente aprende tantas coisas na vida, não é verdade? Somos alfabetizados, aprendemos A, E, I, O, U, depois A, B, C, D, E, F, o abecedário, né? Depois nós começamos a aprender somar, diminuir, multiplicar, dividir, as 4 operações da matemática, e não para aí, né? Eu nunca esqueço quando eu fui fazer, naquele tempo era Madureza, e o professor de matemática, nunca esqueci daquele homem, Valdir, um engenheiro elétrico, e ele fez uma equação lá, e o x foi x igual a menos 0. Aí eu olhei aqui e falei, x igual a mais 0. Aí depois ele fez outra equação, x igual a mais 1. Eu falei, professor, mas o senhor falou há pouco que x é igual a mais 0? Aí ele falou, Justino, mas agora você está falando que é igual a mais 1? Isso, Justino, x pode ser qualquer coisa. Eu disse, professor? Aí eu comecei a aprender equação. Irmãos, assim como nós aprendemos ler, escrever, matemática, nós podemos aprender a orar. É preciso apenas ter a simplicidade e a humildade de que eu não sei e eu preciso aprender. E com quem é que nós aprendemos, irmãos? Com quem sabe? Nós aprendemos com alguém que sabe. Eu disse a vocês que um homem, eu fiquei na casa dele uns dias, depois fui morar no fundo de uma igrejinha na cidade que ele morava, e aquele homem ficava toda sexta-feira, das 6 da tarde às 6 da manhã, orando. E um dia eu perguntei a ele se eu podia ir com ele. Inicialmente eu me arrependi, porque não foi fácil. Mas depois era prazeroso ir com ele. Ser cristão, e quando eu digo, ou se diz que você é cristão, é porque nós temos como referências na nossa vida o Filho de Deus e Jesus Cristo. E irmãos, Jesus nos ensinou, a mim, a ti, a cada um de nós, como orarmos. E não dá para negar isto. É uma oração universal, é uma oração que todo e qualquer religioso, acho que até os muçulmanos, se você chamar ele para orar o Pai Nosso, ele ora. Não é verdade? Toda religião, toda igreja não tem dificuldade em orar a oração do Pai Nosso, oração que Jesus Cristo nos ensinou. E lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver como Jesus foi um homem dedicado à oração. E melhor, sabe por que eu estou aqui hoje? Você está aí hoje porque um dia, lá atrás, ele orou por você, ele orou por mim. Ele disse, não oro somente por esses, mas por tantos quantos vierem a crer em mim.
E eu estou aqui porque criei nele. E aquela oração que ele fez lá me alcança, te alcança. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Tessalonicenses, talvez um dos versículos menor da Bíblia. Alguns dizem que o menor é Jesus chorou. Só tem duas palavras. Jesus chorou. Esse talvez seja o segundo menor versículo da Bíblia, porque tem três palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Se eu esquecer, me lembra que eu preciso falar com vocês no final do culto. Se eu não falar, pastor, o senhor falou que ia falar no final do culto? Eu preciso falar com você no final do culto. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que diz? Vamos dizer juntos? Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Qual é a proposta bíblica para nós quanto à oração? Que oremos sem cessar. Este é o querer, este é o propósito, esse é o desejo de Deus para com a minha vida, a sua vida, que nós aprendamos a ter uma prática de oração incessante. Independente do lugar, da circunstância em que nós vivemos, nós precisamos orar. Primeira coisa, a oração é um grande privilégio dos filhos de Deus. Não estou falando de qualquer oração. Estou falando da oração que Jesus ensinou a fazer, ou seja, a oração ao Pai em o nome dele, na autoridade dele, no poder dele, na graça dele, no amor dele e por meio dele. E esta oração é um privilégio que nós, como filhos de Deus, possuímos, temos. Ela é basicamente a maior prova de fé que existe. A oração que nós fazemos ou praticamos, ela é basicamente a maior prova de fé que existe. E por que ela é uma prova de fé? Nós não dependemos de um objeto. Nós não dependemos de uma imagem. Nós não dependemos de um quadro. Nós não dependemos de uma estátua. Nós não dependemos de nada para orar. Nós dependemos apenas de pensar, crer, confiar, declarar no poder que há no Filho de Deus, manifesto a meu, a seu, a nosso favor. Isso é fé. Isso é fé. Infelizmente, o homem acha que ele precisa de algo como ponto de contato para chegar a Deus. E o homem cria para si pontos de contatos, meios para chegar a Deus. E o único meio que nós temos hoje para chegar a Deus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por meio dele que nós chegamos ao Pai, galgamos os céus. É por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Nós nos dirigimos a Deus, um Deus invisível.
em quem nós confiamos. E quando oramos, falamos, sabemos que Ele está ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa palavra, ouvindo, tomando conhecimento daquilo que eu estou pronunciando, irmãos, e às vezes não pronuncio com palavras. Quantas vezes a minha oração é uma lágrima? É verdade. Quantas vezes a nossa oração, irmãos, é um gemido? É apenas um sussurro, irmãos. E para aquela pessoa, naquele momento, é a oração dele. E você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Tem sim, o Deus invisível, mas presente. Invisível, mas presente. Ele conhece e ouve a sua lágrima. Então você diz, pastor, que loucura, lágrima tem voz? Tem. E nosso Deus escuta a lágrima que corre nos nossos olhos. Gemido não tem sentido, pastor? Tem, meu irmão. Tem. Gemido tem causa. Sussurro tem causa. E o nosso Deus, Ele conhece a causa da nossa lágrima, do nosso gemido, do nosso sussurro. Então, quando Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar, então não permita que a sua lágrima, ou seu gemido, ou o seu clamor, seja vazio ou de qualquer forma, mas que seja algo que comunica com Deus, e que Deus comunica com você naquele momento. Quando Paulo fala aos romanos, ele diz assim: esta é a razão porque provém de fé. A oração provém de fé. Quem não tem fé não ora. Nós só oramos se tivermos fé. E por isso, o mês de julho nosso é oração e fé. Esta é a razão porque provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para quem está no regime da lei, mas também aos que são da fé, como teve Abraão o pai, nosso pai, como está escrito: por pai de muitas nações se constituir, perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele ouve a nossa oração, Ele atende o nosso clamor. É um Deus que traz à existência as coisas que não existem, e por Ele trazer à existência as coisas que não existem, nós pela fé oramos a Ele, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não tocando nele. Nós oramos porque cremos que Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele diz. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Quando Deus fala com Moisés no deserto, Deus fala: Moisés, constrói o tabernáculo. E Deus fala com ele como construir o tabernáculo. Mas ao construir o tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Só um homem podia entrar uma única vez no ano, e esse homem não entrava ali por entrar. Esse homem
entrava ali representando todos os outros homens da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas dentro daquele lugar santo tinha uma caixa chamado Arca da Aliança. Tinha algo lá dentro que era especial. 3 coisas. Quais eram? A vara de Arão que floresceu, o maná que eles comeram durante 42 anos no deserto, e as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu a primeira, depois Moisés escreveu a segunda. Estava lá. Em cima daquela caixa, o que tinha? 2 querubins de asas voltadas um para o outro sobre aquela caixa. Mas ninguém via o que estava dentro daquela caixa. Ninguém viu o maná que foi colocado ali. Ninguém viu as tábuas da lei que foi colocada ali. E ninguém via a vara de Arão que floresceu. Por que ninguém via? Irmãos, nós não precisamos de comprovação. A fé, ela não precisa de ser justificada. Eu não preciso justificar minha fé, nem você justificar a sua fé. A Bíblia diz que quem tem para ti mesmo. Quem tem fé, tem para ti mesmo. Não vamos dar motivo nem razão da nossa fé. Porém, precisamos viver uma vida que condiz com a fé que nós temos. Essa fé que nos leva a crer, como Israel cria, como o povo cria, que dentro daquela caixa, daquela arca, havia 3 especialidades, 3 coisas tão especiais, significativas, que Deus fez para o seu povo. Num dado momento, algo impossível de acontecer, aconteceu. Deus se fez presente, Deus se manifestou. Esse Deus, como diz aqui, perante o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando nós cremos, quando nós confiamos, esperamos e nos voltamos para esse Deus, Ele se manifesta sobrenaturalmente a nosso favor. E aí, meu irmão, você precisa crer. Certo dia, eu estava na igreja e chegou um americano doente na igreja, e eu perguntei a ele: você já orou? Ele olhou para mim assim, deu um sorriso assim, disse: Justino, quando tu está doente não se ora, se procura o médico. Eu disse: tudo bem, eu faço o contrário. Eu, quando sou doente, eu oro. Se Jesus me curar, eu vou no médico. Né? Aí ele disse: vocês brasileiros são muito emocionais, muito sentimentais, né? Eu disse: será que é ser sentimental, ou emocional, ou exercer fé? Aí ele ficou meio sem graça e disse: você quer orar comigo? Eu disse: não. Se você quiser que eu ore por você, eu posso orar por você. Se você quiser que eu ore, não é eu que quero orar por você, você está precisando de oração. Ele ficou vermelho, muito vermelho, ajoelhou e disse: por favor, ora por mim. Eu orei com ele, e eu estava muito mal, estava com febre, trêmulo, e muito mal. E quando ele levantou do chão, ele não tremia mais, ele não estava mais com aquele quadro de infecção, de febre, de dor, ele não estava mais. Ele olhou assim: mas Justino, não é verdade que vocês estão certo? Né? Que orar não precisa do médico? Eu disse: a oração tem poder quando ela é feita no nome de Jesus, para aqueles que crêem no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Amém. Glória a Deus. Meu filho Samuel, há 12 anos atrás, eu estava começando a igreja de Pedreira, e tinha ali a Isabel, e a Isabel tinha um garotinho, e aquele garotinho tinha um problema: ele não dormia. Ele não dormia. E o Samuel tinha ido para os Estados Unidos, estava morando lá, não é? E
fui lá comigo no culto, e comecei a orar pelas pessoas. Falei: Samuel, o neném ali tem problema, ele devia ter uns 2, 3 anos, ora com ele. E quando o Samuel foi orar com aquela criança, ele sentiu algo de Deus, e aquela criança que não dormia, já dormiu nos braços dele. E ele saiu dali feliz e grato a Deus, porque aquela criança que não dormia, quando ele terminou de orar, ela dormia nos braços dele. Eu falei: pai, Deus ouve mesmo, né? Deus faz mesmo, né, pai? E ele voltou feliz da vida. Se você perguntar a ele sobre isso, ele vai te contar, porque isso marcou a vida dele. Orar. Há um Deus invisível, mas que nós confiamos nele, amamos a ele, somos devotos ao nome, à autoridade, ao poder que só ele tem. E quando nós falamos com esse Deus invisível, já é um bom sinal, é que nós confiamos que ele está ouvindo a nossa oração. Seríamos um bando de idiotas ou loucos, desculpa a minha expressão, se nós falássemos com ele ou nos dirigíssemos a ele, sabendo que ele não nos ouve. Não, irmãos, quando nós nos dirigimos a ele, falamos com ele, temos a convicção plena de que ele está ouvindo a nossa oração. Eu não estou aqui como alguém qualquer me dirigindo a vocês, ou pregando para vocês, ou fazendo um discurso para vocês. Irmãos, eu, Justino Moacir Rosa, estou aqui em o nome do Senhor Jesus, crendo que ele é presente conosco neste lugar. E se assim eu não crer, eu sou um embusteiro, um hipócrita, um mentiroso, um enganador, e eu não sou. Eu estou aqui porque creio no poder de Deus, de que ele é presente conosco neste lugar. Ele está aqui. Obrigado, Deus. Antes de nós chegarmos aqui, ele já estava aqui nos esperando. E se tal fé existe, orar é tremendo, é glorioso. Mas se tal fé não existe, orar seria uma loucura. Mas o apóstolo Paulo aprendeu a orar. E sabe quando Paulo aprendeu a orar, irmãos? No momento mais difícil da vida dele. No dia que ele ia para Damasco para matar alguns cristãos, e que Deus se manifestou a ele, ele caiu do cavalo e ele ficou cego. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Lá estava ele, 3 dias, cego, sem comer e sem beber. Ora, vem Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. Saulo de Tarso, ao cair do cavalo, ao deparar-se com o brilho, o fogo da glória de Deus, ele começou a aprender a orar. E durante 3 dias e 3 noites, ele nada comeu, ele não dormiu, ele nada bebeu, ele ficou orando. E foi assim que Paulo aprendeu a prática da oração. E quantas vezes nós aprendemos de forma dolorosa ou dolorida como ele a prática da oração. E Paulo chega a uma conclusão maravilhosa, gloriosa, que nós temos aprendido dessa palavra e temos transmitido essa palavra. Quando ele fala conosco da mensagem da cruz, certamente a palavra da cruz, irmãos, em que se encerra a cruz,
O que significa o Calvário? O Monte Gólgota. Essa é a mensagem da cruz. Um homem aparentemente vencido, aparentemente derrotado, dilacerado, cuspido, zombado, pregado com uma coroa de espinho que era ignominia, vexame, vergonha, humilhação, porque dizia ser rei e não tinha uma coroa de prata ou de ouro. Mas eu não tenho vergonha da mensagem da cruz. Ela é tremenda, ela é gloriosa, ela sobrepuja toda qualquer mensagem. Por mais sábios, por mais filósofos, por mais conhecedores de ciência, nenhum outro teve a mensagem daquele da cruz. Nenhum outro. Nenhum outro. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Saulo de Tarso agora fala isto. Era um homem culto, um homem que aprendeu aos pés do maior mestre da época, Gamaliel. Talvez e provavelmente era um poliglota, mas quando ele encontra e depara-se com Deus, ele aprende a prática da oração. Eu preguei de manhã hoje que oração não é palavra, não é expressões bonitas. Oração é conduta, é atitude, é postura de vida. Por isso lemos no início do culto: orai sem cessar. Você pode estar dirigindo orando, você pode estar trabalhando no seu emprego, não importa qual ele, orando. Você pode ir ao banheiro também orando. Você pode estar na cozinha fazendo a sua comida, ou limpando a sua casa, ou numa sala de aula. Não importa onde, nós podemos orar em todo tempo. Amém. Nós podemos orar sem cessar. E a nossa oração não é vã repetição. Não. Quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, estará convosco, vos ensinará, vos guiará, falará por meio de vós. Ele disse: assim também agora vós tereis tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quem ora, por mais que a lágrima corte-nos na face, aqui dentro há uma alegria, aqui dentro há um gozo. Aquele que ora, ele pode não ter a comida no prato, mas ele não tem tristeza na alma nem no coração. Ele não pode ter um centavo na conta, mas ele não vai deixar que a tristeza o consuma, porque ele sabe em quem ele tem crido. E quem ele tem crido é o dono da prata e do ouro. O que ele tem crido faz com que o orvalho de manhã virasse maná, e o povo comia e se alimentava. É loucura isto? É, mas o Deus que nós cremos faz o impossível. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos há de conceder em meu nome. Em nome daquele que trouxe a nós a mensagem da cruz, em nome dele, tudo nos é concedido. Amém.
Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. O Deus da Bíblia tem prazer em ouvir a sua oração, em atender, responder a sua oração. Ele nunca será indiferente à sua necessidade, independente qual seja a sua necessidade. Eu, quando fui para o Amazonas em 69, eu fui com um casal, Stanley, Arthur Ramos e Meire Ramos, e fomos lá, e nós éramos 11 jovens, e eu fui criado na roça, como tenho dito a vocês. Eu nunca tinha sentado numa mesa e comido com faca, eu nunca tinha dobrado uma roupa para colocar na mala. Então eu aprendi boas maneiras, bons costumes, né? Eu aprendi como dobrar uma camisa, dobrar uma calça, como dobrar um paletó, né? Eu não sabia que tem jeito de dobrar paletó. E tem jeito, você pega o paletó e você põe as mangas do paletó, uma junto da outra, e você dobra ele e ele fica bem menos maçado. Aprendi várias coisas. E aprendi, isso eu aprendi com minha mãe, pregar botão, fazer corte de calça, né? Isso eu aprendi com a mamãe. Mas algumas outras coisas eu aprendi nesse grupo. E cada um de nós recebemos um kitzinho com linha, dedal, para não furar o dedo, né? Agulha, linhas de algumas cores. E cada um tinha o seu kitzinho. E ninguém podia pedir emprestado. Sabonete, pasta de dente, agulha, linha, alfinete, essas coisas. Cada um tinha o seu e não podia pedir emprestado. Mas a gente era meio descuidado, né? E chegou um momento que eu só tinha uma agulha. E um dia lá, costurando a minha calça, quebrei a agulha. E eu, com vergonha, né, e comecei a procurar no quarto a agulha. Aí a dona Meire passa para um lado e vê eu lá meio como barata tonta procurando algo. Dá um pouco, ela volta, passa lá e vê eu estou procurando algo. Ela volta e diz: Justino, o que foi, irmão? O que está acontecendo? Eu falei: irmã Meire, eu perdi minha agulha. Eu estava costurando a calça aqui, eu estou com medo de estar no colchão. E aí alguém sentar e machucar na agulha. Aí uma que eu perdi, a minha agulha é a última que eu tenho. Segundo, que eu estou com medo de alguém machucar nela. Ela perguntou: Justino, você já orou para achar a agulha? Eu olhei para assim: irmã Meire, orar para achar a agulha? Ela falou: Justino. Eu falei: não orei não. Vem cá, Justino. Ela pôs a mão no ombro do Senhor Jesus. É um pequeno objeto, é simples, mas é útil. Eu te peço que o Senhor nos ajude a encontrar a agulha do Justino. Nos mostra onde ela está. Irmãos, nós abrimos os olhos e nós vimos a agulha. E guardamos a agulha no meu estojinho. Eu fiquei meio sem graça, meio assim com ela. Eu falei: obrigado, irmã Meire. Obrigado. Guardei minha agulha. Um dia estava eu e a Carleide. Cada dia um levantava cedo para preparar o café para os outros. Eu e a Carleide levantamos para preparar o café. E era um bar Cachoeirinha, lá em Manaus. E quando ela levantou, havia tanta mosca na nossa cozinha. Ela levantou assim: irmãos, misericórdia, que tanta mosca. Aí a Carleide falou: que tinha um leite azedo aqui na pia, né? Ela falou: irmãos, nossa cozinha tem que ser higienizada, tem que ser um lugar limpo, nossa comida não pode ter mosca assim. Vocês já oraram para a mosca ir embora? Eu olhei para a Carleide olhou para mim. Lá vem dona Meire. Vem cá, Justino, vem cá, Meire. Senhor Jesus, esse lugar é nosso lugar da nossa refeição, esse lugar onde nós nos alimentamos, nós preparamos nossa comida, e nós não queremos mosca nesse lugar. Irmãos, nós abrimos olhos, não tinha mosca naquele lugar. É questão de fé, é questão de crer. Pode parecer loucura, mas eu aprendi com aquela mulher também que não é só aquilo que o homem não pode fazer, eu não posso fazer, o advogado não pode fazer, o psicólogo não pode fazer, o psiquiatra não pode fazer, o médico não pode fazer. Não, eu posso orar por coisas insignificantes. O nosso Deus, Ele é o Deus de coisas grandes, tremendas, que aos olhos do homem impossíveis, mas Ele também é Deus de coisas pequenas.
insignificantes. Ele é Deus em tudo, Ele é Deus. Amém. Ele é Senhor. Ele criou. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. E diz a Bíblia que sem Ele, nada que foi feito se fez. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Então quando nós oramos, como Ele disse aqui, até agora nada tereis pedido em meu nome, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Mãos, quando Jesus ensinou a orar, ele disse: orai assim, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos que ter essa convicção, certeza e liberdade de que nós temos Deus como nosso Pai. Eu tenho 3 filhos. Eu amo meus filhos. Se eu pudesse dar a ele tudo o que eles precisassem para que ele tivesse uma boa vida, eu daria. Mas infelizmente eu não posso. Mas eu sei que Deus pode. Então eu falo com Deus. E tenho visto meus filhos abençoados, porque eu tenho orado por eles. Mas tenho orado até para a Zuri, que fez 9 meses agora, dia 1º. Pelo Semi Júnior, meu neto mais velho, precisa da nossa oração. Orando, o poder de Deus se manifesta a nosso favor. Crede que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede por causa das mesmas obras. Jesus falando que crer do Pai, mas crer também nele. Crer pelas mesmas obras, obras do Pai, também as obras do Filho, Jesus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus, fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão. Jesus curou paralíticos, cegos, mudos, surdos, ressuscitou mortos, curou a mulher de um fluxo de sangue, hemorragia. A sogra de Pedro estava com febre, Jesus orou com ela e a febre foi embora. Então, se nós cremos em Deus e cremos em Jesus como Filho de Deus, nós podemos orar como Ele orou, e ao orar como Ele orou, ver os sinais, os prodígios, as maravilhas que Ele fez acontecer por meio das nossas orações. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é orar. Isso é oração. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Orar é tremendo. Porém, temos que ter certeza que quando nós oramos, estamos falando com Deus. E falando com Deus, não por uma motivação humana, nossa, mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele nos inspira na nossa oração. Ontem eu vi os adolescentes aqui testemunhando, falando da experiência deles, de que momento eles começaram a orar, a falar com Deus. Eles nem sabiam de onde veio aquilo que eles estavam falando, porque não era conhecimento da experiência deles, é porque é unção, é a manifestação do Espírito Santo de Deus. E movido pelo Espírito Santo, e terminando sempre a nossa oração, o que nós terminamos? Como é que nós falamos que nós terminamos a nossa oração? Em nome de Jesus? Amém. Amém. O que significa amém? Que assim seja.
Quando nós falamos amém, é como se nós estivéssemos confirmando aquilo que nós falamos. Nós concordamos com aquilo que nós falamos. Em nome de Jesus. Mas semelhante aos filhos terrenos que se dirigem aos seus pais com diferentes abordagens, existe uma diversificação na maneira de como falamos com o nosso Pai Celestial. Com a experiência de muitos anos de vida cristã, vamos ver se conseguimos definir a oração e os tipos de oração. Meu irmão, orar é compartilhar com Deus, dentro da intimidade que nós temos com Ele, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos, aquilo de que nós necessitamos. Eu vou ficar aqui porque se eu passar para o outro ponto, não termino até 8h30. Mas no próximo domingo eu continuo falando sobre esta oração que eu comecei falando hoje. Falei de manhã, continuei agora à tarde uma parte, mas nós temos 21 dias para orar. Eu não tenho vergonha de falar o que eu experimentei na minha vida em dado momento. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Certo, em 93, foi um momento muito gostoso. Eu, Samuel, Tiago e alguns homens da igreja em Goiânia fomos pescar no Rio da Morte, no Mato Grosso. Nós tínhamos um full grind, aquela perua Ford, acho que havia 15 pessoas. Nós fomos pescar, ficamos lá quase uma semana pescando no Rio da Morte, no Mato Grosso. Foi muito gostoso, a experiência que eu gostaria de ter com os meus netos e os meus filhos mais uma vez. E em algum rio assim, passar um tempo pescando e brincando, foi um tempo gostoso. E o tempo mudou e tal, decidimos ir embora. Então pegamos a estrada, tínhamos que andar assim uns 200 km de estrada de chão. Eu não sei porquê, se o disco que nós colocamos no tanque do nosso carro, na cidade, era um interior muito distante do Mato Grosso, não era puro, e aquilo começou a entrar no motor da bomba injetora do carro. Andava 10, 15 km, o carro morria. Aí ia lá bombar, sangrar a bomba injetora e fazer o bicho pegar. Pegava, andava 10 km, morria de novo. E aí estava chovendo, era lama. Aí eu falei, pastor, se nós não tirar aquele cano do tanque, não só para não limpar, nós não vamos chegar em Goiânia, não. Tudo bem. Entramos debaixo do carro, desconectamos o cano de combustível, sopramos, enchemos a boca de diesel e sujamos a roupa de diesel, sentamos no carro, andamos mais alguns quilômetros, parou. Eu já estava nervoso. O pastor também fica nervoso, irmãos. Eu já estava bem nervoso. Samuel estava sentado atrás de mim. E meu filho me deu uma lição naquele dia, viu? Esse pai, eu vi o senhor bombar a bomba injetora, eu vi o senhor soprar cano de passa combustível, já vi tudo, mas eu não vi o senhor orar. O senhor já desceu, já subiu, o senhor já entrou debaixo, o senhor já soprou, o senhor já fez isso, aquilo outro. Pai, não viu o senhor orar. Aí fiquei meio sem graça. Muito sem graça. Ele vai atrás e disse, você ora, filho, por nós? Ele orou. Eu dei partida no carro. Só paramos quando entramos no quintal da nossa casa. Na garagem da nossa casa. Se eu falar com vocês que eu não fiquei com vergonha aquele dia, eu fiquei. E meu filho ensinou o pai dele, o pastor Justino, que orar funciona. Que orar dá certo.
É melhor do que ficar bombando bomba injetora. É melhor ficar deitado em barro e soprando cano. Mas é preciso crer, irmãos. Oração é para aquele que crê. E aquele dia meu filho creu para mim. Meu filho creu para todos os homens que estavam no carro. E ele orou. E o carro não morreu mais. Nós chegamos em casa. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Ele pode todas as coisas. Amém. Aleluia. Há um Deus que nos ama. Há um Deus de causas, como diz alguns, impossíveis. Ele é de coisas impossíveis. Mas um Deus de coisas pequenas e simples, muitas das vezes. Aleluia.